Salve, salve nação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Galera, separei um corte aqui do programa News Sport, eles comentando aqui sobre o mercado da bola, né? E da novela Flamengo e Caio Jorge, que ninguém mais aguenta, né? Aí eu pergunto a você, quem foi mais louco? O Flamengo em oferecer um caminhão de dinheiro pelo Caio Jorge ou o Cruzeiro em recusar todo esse dinheiro? Comente aqui. Bom, mas antes de mais nada, quero pedir a você que se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Quero dar os créditos aqui ao canal UOL, link na descrição como créditos. Bora pro vídeo. Para além do São Paulo acontecendo e tem a ver com a nossa enquete. Vamos colocar a enquete novamente no ar aí para vocês, que é a questão do Caio Jorge. O fim da novela Caio Jorge ficou melhor para quem? Para o Cruzeiro, que manteve o jogador, para o Flamengo, que deixou de gastar, ou para o Caio Jorge, que se valorizou? Você pode dar o seu voto aí. Rodrigo, vou a você. Você pode votar na enquete se você quiser. E eu pergunto para você quais são os próximos passos do Flamengo, porque o negócio ficou meio... não terminou exatamente bem, né? O Cruzeiro está acusando aí o Flamengo de assediar o jogador, mesmo sem depois da negativa e tudo mais. Mas o Flamengo vai atrás de quem? Então, votando na enquete, eu acho que é óbvio, né? Quem se deu bem foi o Caio Jorge, porque o Flamengo continuou com o mesmo dinheiro que tinha anteriormente e o Cruzeiro continuou com o mesmo jogador que ele tinha anteriormente. É normal alguém fazer proposta, o outro recusar, faz parte dos dois lados. O Caio Jorge, de fato, passou a ser um jogador de 30 milhões de euros, né? Embora ele vá ser cobrado por isso também, né? Como a gente já viu outros jogadores quando chegam por 25 milhões de euros, o Caio Jorge, sem ter saído, passou a ser um jogador de 30 milhões de euros, né? E tem esse fator para ele durante essa temporada. Bom, o Flamengo está atrás do centroavante. As três posições que o clube estava buscando nessa janela estão bem pontuais, específicas, eram o goleiro, né, para revezar com o Rossi, que já tinha tido uma tentativa com o Brazão, que não parece muito fácil. O zagueiro conseguiu contratar o Vitão, do Internacional, e um atacante. A minha informação é que estavam falando do Marcos Leonardo, fui perguntar ontem e me falaram que não é real o interesse do Flamengo. Mas vamos acompanhar, às vezes essas coisas se desenvolvem. Uma fonte muito boa que me disse, eu perguntei, isso aqui, Marcos Leonardo falou, não é verdade. Foi a resposta que me deram. Não é verdade, eu costumo achar uma resposta bem definitiva, digamos assim. Mas não sei, pode ser que isso mude durante umas semanas para frente, enfim, o clube vai ter que buscar. Já tinha tentado aquele Tati Castelhanos, a gente já tinha falado, e ele não quis sair da Europa, a Lazio jogou o valor lá para cima, a segunda tentativa foi o Caio Jorge, e agora vai ter que buscar alternativas. Eu vi os colegas falando do Cauã Elias, né? O UOL publicou hoje também, que é um ex-jogador do Fluminense, bom jogador, jovem, mas saiu muito jovem do Brasil, né? A gente viu pouco dele, mas é um jogador bem diferente do Caio Jorge, por exemplo, né? Apesar de ter alguma velocidade, é um jogador mais forte, que faz um pivô, é diferente. Vamos ver qual vai ser. Eu não ainda tenho informação de um centroavante que é o próximo alvo do Flamengo, mas eu sei que está tentando um centroavante e está tentando um goleiro. Essas são as duas posições e, como já foi dito no final do ano passado, tem bastante dinheiro para fazer um investimento alto. Eu só acho que essa temporada, e é sabido isso do Flamengo, o início de temporada é difícil a contratação de determinados jogadores, porque não é o principal mercado da Europa. Então, se você quiser um jogador europeu, é difícil contratar. Europeu no sentido de jogar na Europa, né? Porque, e até o foco atualmente do Flamengo é mais jogadores brasileiros. Mas porque o time perde o jogador e ele tem que repor, então é mais difícil ele vender, então o mercado inflaciona um pouco. Então, óbvio que o Flamengo vai continuar tentando, porque se a gente pensar, eu vi muita gente discutindo, assim, o Flamengo precisa de um outro centroavante, visto que tem o Pedro. Vamos lembrar que o Pedro é ótimo jogador, né? A gente sabe do nível dele, um jogador que tem potencial para estar na seleção eventualmente, mas ele passou assim, ele veio de uma contusão grave, não jogou quase o primeiro semestre inteiro do ano passado, voltou no Mundial ali ainda meia boca, aí conseguiu engatar jogando bem um período, e se machucou de novo no momento decisivo da temporada. Então ele jogou muito pouco da temporada passada, embora tenha jogado bem no período que jogou. E já tinha acontecido na temporada anterior. Então eu acho que assim, precisa de um centroavante para revezar com o Pedro, né? É um jogador que não tem jogado a temporada inteira.
E além do que, tem a questão de ter uma alternativa diferente. O Flamengo sentiu falta no ano, ganhou todos aqueles títulos, apesar de não ter um finalizador. Tinha questões de finalização no time, apesar do bom número de gols, enfim. Então vão ser esses 3 os alvos. Vamos ver o que vai se desenvolver nesse próximo. É possível que, se não conseguir nessa janela, eu acho que vai fazer vários esforços ainda para tentar nessa janela, mas é possível que fique para a próxima. Vou repassar a pergunta para o Arnaldo. Arnaldo, o Palmeiras, o Flamengo precisa de um centroavante, já que tem o Pedro? O Rodrigo acha que sim, por exemplo. O Felipe Luiz também. Ele diversas vezes deu mostras que gosta também de jogar com um atacante com outras características, né? A questão, né, Tironi, você pode ter, não seria o caso do Caio Jorge, nem do Marcos Leonardo. Você pode ter um centroavante, garimpar um centroavante com outras características que não chegue com o mesmo status do Pedro, digamos assim, né? Que possa, digamos, disputar a posição com o Pedro sem barrá-lo de antemão. Outra opção é você trazer um jogador do mesmo tamanho do Pedro. E aí acho que você tem um inconveniente de partida, uma dificuldade, né? Então eu acho que essa não é simples. Todo jogador dessa posição bom é caro. Mas acho interessante, sim, o Flamengo ter um centroavante de outras características, né? Por exemplo, a gente fala do Palmeiras com o concorrente do Flamengo. Hoje ele tem uma dupla, né? Vitor Roque e Flaco Lopes. Mas quando contratou o Vitor Roque, qual que era a ideia do Palmeiras? Ter um centroavante diferente do Flaco Lopes. Depois formou-se uma dupla. Pode até acontecer isso no Flamengo, que o centroavante contratado, de estilo diferente do Pedro, forme uma dupla com o Pedro, num sistema um pouco... Então, mas o Palmeiras tinha, ou tem, 2 centroavantes de características bem diferentes, Flaco Lopes e Vitor Roque. Eu acho que é um pouco isso que o Felipe busca para ter formas diferentes de armar o seu time, taticamente falando, inclusive, né? Mas tanto num Palmeiras quanto no outro, Flamengo, são ajustes, contratações pontuais, assim, algumas pequenas carências. Não é a formação de um novo time, por exemplo. Coisa que talvez o Palmeiras tenha passado bastante pela temporada passada, uma troca de pele, que o Flamengo também experimentou em 2025 com mais sucesso. Ô, Danilo, vou fazer uma pergunta para você e vale para os 3 também. O fato do Flamengo estar rico faz com que as possíveis negociações fiquem lá. O Flamengo está com grana, vou pedir mais. Eu não tenho a menor dúvida que isso acontece. Quando você negocia com um time que tem mais dinheiro, é natural que peça. Isso aconteceu no ano passado. O Palmeiras foi atrás do Atlético Paranaense para tentar contratar o Canóbio. Eu não vou lembrar o valor, mas a pedida era 11 e o Canóbio foi vendido para o Fluminense por 5. Não era exatamente esse valor, mas o que eu quero dizer é que os valores são diferentes de acordo com a negociação. E é óbvio, ainda mais quando você tem, além da questão do Flamengo estar muito rico e, né, falar bastante sobre isso, tem a questão da concorrência direta. O Cruzeiro ficou em 3º lugar no campeonato, vai disputar a Libertadores, tenta, imagino eu, que esteja no planejamento, voltar a competir com o Flamengo ponto a ponto no Campeonato Brasileiro, brigar com a Libertadores. Então, como se não bastasse o fato de o Flamengo ter muito dinheiro, o Cruzeiro é um concorrente direto. É diferente, de repente, se o Mirassol, se o Remo na Série B tivesse um grande destaque e pudesse vender direto. É totalmente outro papo. Sem contar também que a gente tem esses bastidores, né, de relação entre diretoria, o Pedrinho lá do supermercado lá em BH, ele não está muito aí para fazer dinheiro com o Cruzeiro, porque ele já faz muito dinheiro com o próprio supermercado. Então tem essa característica bem particular do Cruzeiro e do que permite aqui o futebol brasileiro em termos de fair play financeiro. Então, assim, o cara olha e fala, eu não quero fazer dinheiro com o Cruzeiro, vou perder meu principal atacante. Para mim não importa se é 20 ou se é 30, porque eu tenho a impressão, Tironi, que em qualquer outro clube que receba uma proposta deste tamanho aqui no futebol brasileiro, assim, com talvez a exceção Palmeiras e Flamengo, cara, o Cruzeiro ainda não tem, né, toda essa receita recorrente para recusar uma proposta desse tamanho, mas tem essa particularidade do Pedrinho, eu sempre repito isso, e fato, negociar com rico é outra coisa.
Ô, Rodrigo, eu vou te falar perguntar para você sobre o Campeonato Carioca, que tem agora a premiação, voltou a ter premiação, mas só para ainda sobre esse assunto da contratação. O que você achou mais louco? O valor que o Flamengo ofereceu ou o fato do Cruzeiro recusar esse valor absurdo? Seria a maior operação do futebol brasileiro, né? E entre clubes, né? Porque a contratação do Samuel Lino e do Vitor Roque no ano passado foram jogadores europeus. Não achei louco, não. Eu acho que estava dentro do escopo do que o Flamengo tem de dinheiro hoje e do que é o valor de atacante. Atacante é caro. Eles são super valorizados, centroavante, né? Principalmente, né? Nem ponta, principalmente centroavante. Centroavante, fazedor de gol. Uma vez eu ouvi de um diretor de futebol falando assim: você comprar gol é caro. Por isso que jogadores como saiu de ser artilheiro do campeonato, como é o Caio Jorge, ele vai lá para o alto. Eu acho que o que mais me chamou a atenção é essa estratégia do Flamengo tentar contratar um jogador de um rival direto, como se com essa. O Arnaldo já falou um pouco disso, que também tem esse ganho esportivo de você desfalcar o outro time, né? Eu acho que foi o que mais me chamou a atenção. E o valor, de fato, os valores do futebol brasileiro estão escalando, né? Eu acho que agora eles vão ficar restritos ao Flamengo e ao Palmeiras. Não vai ter mais Botafogo gastando isso. O Cruzeiro mesmo que está tentando o Gerson não é uma tentativa de botar 30 milhões de euros na mesa, né? São valores, está tentando ali botar algum jogador, ver se consegue fazer uma composição. Mas não achei louco, Tironi. Talvez eu esteja descendo, porque eu acho que em mercado centroavante é caro mesmo e que hoje o Flamengo está buscando um centroavante e tem um dinheiro disponível, como o Arnaldo falou, ajuste. Se precisasse para fazer um time inteiro, provavelmente não ia botar 30 milhões de euros num jogador só. Então, como é só ajuste, precisa 2, 3 posições e tem bastante dinheiro, pode botar muito numa posição só. Agora, sobre o Campeonato Carioca, depois de alguns anos, o Campeonato Carioca vai voltar a ter premiação. Você escreve sobre isso, como vai ser essa mudança. 10 milhões ao campeão, é isso, o Rodrigo? É isso. O que aconteceu? A Globo entrou de vez, agora ela compra todos os direitos, é exclusivo. Só que esses direitos são vendidos primeiro por uma empresa que é da Brax, né? Uma outra empresa. Essa empresa garante em torno de 100 milhões de reais para o Campeonato Carioca. E a Globo paga uma parte disso e, além disso, dá uns espaços publicitários que aí a empresa vai tentar fazer o dinheiro. Mas o que vai para os clubes? Desses 100 milhões, antigamente o Campeonato Carioca no passado também gerou em torno de 100 milhões para os clubes. Só que eram valores fixos. O Flamengo ganhava mais, em torno de 27 milhões. O Fluminense e Botafogo ganhavam 2/3 do Flamengo, né? Era essa sempre a proporção. E agora a diferença o Flamengo não vai ter esse valor fixo, nem o Botafogo, nem o Fluminense. O Vasco tinha um contrato à parte. E agora o que você vai ter de fixo para cada um o Flamengo vai ganhar 10 milhões, os outros vão ganhar entre 6 e 7, você manteve a proporção, que os outros ganham em torno de 2/3 do Flamengo, e você joga todo o restante nas premiações. Então tem prêmio para quarto de final, tem prêmio para semifinal, e tem esse prêmio do título do Carioca, que é de 10 milhões. Por que isso? Reduziu o número de datas, foi para 10. O Carioca está espremido dentro do Brasileiro. Qual era o risco que a FERJ, a Federação do Rio, percebia? Os clubes abandonarem de vez o Carioca, né? O Flamengo vem ali, já tenho garantido aqui 27 milhões. Bom, tinha acabado esse contrato de 27 milhões de qualquer jeito, vamos só explicar isso, era um novo contrato. Mas assim, isso aqui vai ser abandonado, a gente precisa botar uma premiação para manter o interesse no campeonato, e aí ficou um formato como de Copa do Brasil. E os clubes toparam, né? Sentaram na mesa todos, aceitaram os grandes, o Flamengo, o Fluminense e Botafogo, principalmente, tinham contratos fixos maiores, aceitaram que teve uma redução significativa no seu valor fixo e passou a ter um peso aí grande na premiação que antes não existia. Então, final das contas, o que me falaram da conta é o seguinte: se o Flamengo for campeão, ele precisa ser campeão para manter a mais ou menos a receita que ele teve em 2025. Eu acho que cria esse atrativo do Carioca. Vamos ver se, por conta desse dinheiro, os clubes de fato vão se empenhar no Carioca. Acho que na primeira fase vai ter muito reserva e garoto da base, porque não tem como sustentar a temporada inteira. Mas é possível que isso aumente
digamos assim, o investimento esportivo dos clubes nas fases mais para frente por ter premiações boas para as classificações. Se você comparar com o São Paulo, né, Danilo? Aqui os grandes ganham a mesma coisa, né? Não tem algum que ganhe mais que os outros de saída. E, diferentemente do Rio, aqui o negócio é mais bruto. Inclusive com esse novo calendário, nesse novo regulamento que foi feito pelo irmão do Arnaldo. Então agora os clubes têm que jogar de verdade, não é isso? O irmão do Arnaldo ferrou o G4 aqui de São Paulo. Os 4 clubes aqui jogam entre eles. O campeão paulista ganha 5, não é isso? Ganha 5 milhões pelo título, 5 milhões pelo título, mas a premiação fixa para os participantes ela é alta, né? No ano passado era 44 milhões para os 4 grandes e 11 milhões para os demais. Só o Bragantino recebia um valor intermediário entre esses 44 e 11. O Paulista, nos últimos anos, ele tem movimentado mais dinheiro do que o Campeonato Carioca pelo formato, pelo jeito que vendeu, né, para os seus direitos e, obviamente, pelo interesse da Federação Paulista em manter o campeonato ativo. Então, ali, além da questão financeira, tem as cláusulas, né? Então, tem a lista A, a lista B. Você não pode simplesmente colocar o time da Copinha para jogar o Campeonato Paulista. Você tem ali uma obrigação de colocar jogadores que cumpram alguns requisitos para você evitar esse esvaziamento citado agora pelo Rodrigo em relação ao Campeonato Carioca. Tem esse pequeno prêmio, mas no final é um prêmio, vamos dizer assim, claro que 5 milhões é importante para todo mundo, né? Mas para clube de futebol que já recebe 40 e pouco só para jogar, acaba sendo uma parcela menos importante nesse todo. Mas foi mantido tudo, Danilo? O Paulista, eu pergunto porque reduziu em 5 datas, né? Normal, às vezes tem uma revisão de contrato. Os números em relação ao ano passado, o que os clubes falaram é que existe uma possibilidade de diminuir, mas que ainda não ia ser uma diminuição drástica. Eu não tenho cravado esses valores, inclusive é o que eu tenho ido atrás nos últimos dias, usei como referência o ano passado, era 40 e poucos milhões e 5 milhões de premiação. É possível, pela diminuição de datas, que tenha essa diminuição do valor, mas, segundo o que falaram os clubes, não seria drástico, porque senão, possivelmente, teríamos brigas políticas ali na Federação Paulista. Arnaldo, em São Paulo, quem resolver... E aí? E quanto à novela Caio Jorge e Flamengo? Quem você acha que foi mais louco aí na história? O Flamengo em oferecer um caminhão de dinheiro ou o Cruzeiro em recusar todo esse dinheiro? E aí, comente aqui. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.